Os videogames já existem há 50 anos, então a maioria de nós já se acostumou com eles. Em vez disso, eles desejam gritar feitiços para dragões e lutar contra demônios com um Mickey Mouse, e é exatamente isso que os videogames oferecem. Esta lista reúne algumas das premissas mais insanas dos videogames, tendo em mente que a insanidade só os tornou mais divertidos e mais bem-sucedidos. Então, seja um Bandicoot falante ou seja lá o que for que Rayman seja, muitos videogames são o melhor tipo de insano, e aqui estão nossas 10 instalações de videogame insanas. Katamari Damacy. Os jogadores ávidos provavelmente sabiam que isso estava por vir, então vamos fazer essa bola de lixo do tamanho de um planeta rolar e tirá-la do caminho. O titular Katamari é uma bola mágica que pode ser rolada sobre itens para aderir a eles, sugá-los e consumir sua matéria, tudo para expandir a bola e absorver ainda mais. A jogabilidade é inteiramente baseada em rolar uma bola cada vez maior, o que deve soar maluco. Assassin's Creed. A franquia Assassin's Creed construiu para si mesma uma trama que se desenrola em níveis, alguns podem dizer uma quantidade insana de níveis. Se você tem apenas uma vaga noção da série e seu conteúdo, provavelmente espera que os jogos simplesmente o coloquem no papel de um assassino histórico e lhe deem figuras vilãs para matar. Nesse caso, você estaria certo, talvez 5% certo. Você não é apenas um antigo assassino, você é um descendente moderno do assassino que pode acessar as memórias de toda a sua árvore genealógica conectando-se a uma máquina futurística de realidade virtual chamada Animus. Além disso, você só mata no passado devido a uma rivalidade milenar entre cabalas secretas rivais, uma das quais ainda controla a sociedade hoje. Além disso, o objetivo da rivalidade é assumir o controle de artefatos mágicos, que na realidade são resquícios de uma sociedade pré-humana hiperavançada conhecida como Izu. Os Izu criaram a humanidade por meio da engenharia genética e eram deuses quase literais, formando a base de todas as principais religiões do mundo. E de alguma forma, há ainda mais. Tony Hawk, skatista profissional. Nem todo Tony Hawk, pro skater é louco. Na maioria das vezes, os primeiros pro skaters são simples simuladores de skate. A jogabilidade consistia quase exclusivamente em escolher seu patinador favorito, que, é claro, deveria ser Rodney Mullen, escolher um skatepark ou área pública, e, em seguida, contorná-lo da maneira mais radical possível. Então as coisas mudaram. Quando a série chegou ao Tony Hawk's Underground 2, havia se tornado mais um jogo de aventura do que um jogo de esportes. Os jogadores foram lançados em histórias elaboradas nas quais, inevitavelmente, eles poderiam ter sucesso realizando atos heróicos com o tema do skate. O truque certo do skate no lugar certo poderia afundar um navio ou destruir um prédio, e o jogo ainda termina com o skatista profissional Bam Margera cometendo um grande ato de terrorismo em solo americano. Sra. Pac-Man. Que premissa de franquia poderia ser mais insana do que aquela em que um disco de rock amarelo indefinido se envolve em uma guerra eterna de comer ou ser comido com fantasmas em um labirinto? Uma série de jogos com a mesma premissa, só que agora o disco de rock tem um arco em sua cabeça, sem pelos. Embora existam outras diferenças entre Mestre Pac-Man e o original, nomeadamente a inteligência artificial melhorada e a adição de cutscenes, a diferença central, e, portanto, toda a razão para a existência da série, é um laço vermelho supérfluo. Imagine se alguém alegasse ter criado uma nova série de jogos apenas, digamos, tornando o macacão de Mario verde. Cada jogo de luta. A premissa básica do gênero de luta é a mais sensata possível. Os combatentes, geralmente 2 deles, se encontram em um campo de batalha pré-designado. Em seguida, lutam para estabelecer o domínio, e frequentemente, quem sobrevive. A insanidade só gradualmente se infiltrou no gênero à medida que evoluiu para se tornar o meio padrão para crossovers de fanboy dos sonhos. Mortal Kombat se passa em seu próprio universo, onde os deuses decretaram que a guerra em massa seja substituída por um combate individual, combate. Embora seja um cenário de fantasia perfeitamente razoável, não explica muito bem por que seus jogadores podem agora organizar um torneio de 4 jogadores entre Rambo, Robocop, o Exterminador do Futuro e Spawn. O mesmo vale para Injustice, que, apesar de ser ambientado no universo DC,
permite aos jogadores colocar as Tartarugas Ninja contra Hellboy. Super Smash Bros. É provavelmente o pior ofensor, mas pelo menos a franquia incutiu a insanidade em sua premissa desde o início. Horizon Zero Dawn. Preparem seu e-mail de ódio, jogadores, porque estamos nos agarrando às nossas armas. Horizon Zero Dawn é uma das instalações de videogame mais insanas de todos os tempos. E embora o jogo seja superlativo nas categorias de quase tudo, uma coisa fica clara em sua história de fundo rebuscada e complicada. Os desenvolvedores da Horizon começaram com a ideia de dinossauros robôs, e realizaram cada façanha de ginástica narrativa que tinham para fazer acontecer. A configuração de nível de superfície de Horizon é um pós-apocalipse simples provocado por inteligência artificial não controlada, que reduz a humanidade a um estado tribal. As loucuras do homem, boas e diretas. Mas para ir de lá para os robôs terrestres com lançadores de foguetes em seus quadris e robôs braquiossauros com cabeças de disco voador, os escritores do jogo tiveram que expandir suas premissas como se fosse o próprio Armstrong. Danganronpa. Não há necessidade de ir muito fundo para descobrir por que Danganronpa está na lista. Desde os primeiros momentos, o jogo grita loucura alto o suficiente para acordar os mortos. Nos jogos Danganronpa, você joga com um colegial selecionado para frequentar uma prestigiosa academia particular que é secretamente administrada por um urso robótico maligno, e apenas o urso. Não há spoilers de final de jogo aqui. Que transforma a escola em uma batalha real assassina, julga um fluxo constante de reconstituições no tribunal, em certo ponto convoca uma equipe de criaturas mecânicas gigantes e, o melhor de tudo, destrói a totalidade da sociedade humana. Ok, alguns spoilers aqui. Persona. Como Danganronpa, a franquia Persona usa sua insanidade na manga. A jogabilidade em uma parcela média da Persona consiste em 2 segmentos alternados. No primeiro, você joga como um estudante do ensino médio, levando em conta sua vida cotidiana de estudar, trabalhar e cortejar o parceiro de sua escolha, que com certeza deve ser Futaba. No outro, você joga como um ladrão de mente mágico que luta contra seres da mitologia mundial para capturá-los e absorver seu poder. Tudo para se tornar forte o suficiente para invadir os corrompidos palácios da mente de pessoas perversas e derrotar seus superpoderosos almas más. Então, no final, você mata Deus. Kingdom Hearts. A série Final Fantasy já era uma premissa única, combinando fantasia, ficção científica e mitologia mundial no JRPG padrão. Então, em algum ponto, alguém deu uma longa e profunda olhada na franquia e disse, com toda a seriedade, você sabe o que esta série madura sobre tirania e sacrifício precisa. Todos os personagens da Disney de todos os filmes e programas se amontoam a cada segundo possível. Se ao menos a insanidade terminasse aí. Kingdom Hearts não é apenas uma mistura arrebatadora de elementos de Final Fantasy e Disney, mas também possui um enredo tão absurdamente complicado que se torna lendário. No vídeo em anexo, Brian David Gilbert faz o possível para encontrar uma linha direta na saga de James Joyce e Haruki Murakami que é o enredo de Kingdom Hearts. Ele não foi surpreendentemente mal sucedido. Mario, somente Mario. A franquia Mario é a franquia de videogame mais popular da história, vendendo mais cópias de seus jogos do que qualquer outra, por uma avassaladora. Todo mundo tem pelo menos uma familiaridade passageira com o encanador, e é por isso que muitas vezes passa despercebido. A franquia Mario é uma colagem de surrealismo, kit e absurdos infantis de pesadelo. Entre resgatar a princesa Peach de uma tartaruga dragão e seu exército de cogumelos sensíveis, tábuas de pedra, lulas e cactos, Mario gosta de relaxar competindo nas Olimpíadas, jogando elaborados jogos de xadrez humano e praticando medicina sem licença. Se isso não for suficiente para convencê-lo de como a franquia Mario é insana, jogue 5 minutos de qualquer título Vario Vari e conversaremos.